Minhas irmãs e meus irmãos, em Cristo, nesse dia 12 de outubro, nós celebramos festivamente em todo o Brasil Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Esse título que nos coloca a Nossa Senhora, a Mãe de Cristo e Mãe da Igreja, como padroeira do nosso país, da nossa pátria, da nossa nação. O que o primeiro milagre realizado por Jesus pode nos ensinar e pode nos ajudar na nossa vida cristã? Partindo do fato narrado pelo evangelista São João, o que nós aprendemos? Houve um casamento em Caná da Galileia. A relação existente entre Deus e o seu povo de Israel, pode ser vista como uma relação esponsal, isto é, a relação entre o esposo e a esposa. É a concretização de uma aliança entre um homem e uma mulher. A aliança de Deus com o seu povo. Uma aliança de fidelidade. A festa de um casamento é sempre um momento de alegria. Todos nós já participamos de uma festa de casamento. É um momento de encontro de amigos, encontro de familiares. É uma celebração de esperança que envolve emoção e grande expectativa. Como o vinho veio a faltar, Maria Santíssima, a mãe de Jesus, disse a ele: eles não têm mais vinho. O vinho é o sinal da alegria. O fato de faltar vinho na festa de um casamento significava o quê? A frustração, a tristeza. Não só na festa, mas no próprio casamento, ou seja, um casamento que é marcado pela falta da alegria. A aliança entre Deus e Israel é uma aliança nupcial, isto é, uma aliança indestrutível, baseada num amor total e num amor que é recíproco. Deste modo, a festa dos jovens esposos de Caná da Galileia, na visão do evangelista São João, introduz para todos nós compreendermos bem a inauguração de uma solenidade visualizando outras bodas, ou seja, a festa anunciada pelos profetas da aliança de Deus com a humanidade, que nós, na liturgia de ontem, na nossa liturgia dominical, refletimos a partir da parábola das núpcias do Filho do Rei. Maria Santíssima disse àqueles que estavam servindo, aos serventes da festa: fazei tudo o que ele vos disser. Então lá nós tínhamos 6 talhas de pedra preparadas para as abluções que os judeus realizavam. Um ritual da antiga religião, mas inteiramente ineficaz, como bem indica o número 6, dado que na Bíblia o número perfeito era o número 7. As 6 talhas de água da purificação representavam a lei antiga com toda a sua imperfeição, por ser incapaz de reconciliar Deus com os homens. Quando se dá, porém, a mudança da água em vinho feita por Jesus, surgia ali o sinal que estava sendo revelado do cumprimento pleno da lei. Por isso, o evangelista assinalou que Cristo manifestou a sua glória aos discípulos, e os discípulos creram nele. Jesus disse aos serventes, aos servos da festa: enchei as talhas de água. E eles encheram até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre Sala, e eles levaram.
Resumidamente, nós temos aqui o episódio, o fato. Assim, Jesus anunciava a sua missão, que era realizar a passagem do Antigo para o Novo Testamento, as bodas da nova aliança, as bodas do Cordeiro de Deus, que é eterna e que será efetivada na cruz, a nova e eterna aliança, como nós observamos na liturgia de ontem. A fé cristã, meus irmãos e minhas irmãs, a fé que nós vivemos, é justamente viver o que? A graça do batismo. Nós somos batizados e vivermos a nova e eterna aliança que Deus estabeleceu conosco em Cristo Jesus. E no dia do batismo nós recebemos a veste nupcial. Mas muitas vezes nós perdemos a alegria da vivência da aliança com Deus, a vivência da nossa fé. Como acontece com tantos casais que perdem a alegria da vida matrimonial. O que fazer para reavivar a aliança de amor com Deus? O que fazer para reacender aquele primeiro amor que o Senhor demonstra por nós e que nós sentimos no coração e que talvez tenha esfriado com o passar do tempo? Observemos o Evangelho de hoje. 4 passos o Evangelho de hoje nos apresenta. O Evangelho nos narra que houve um casamento em Caná da Galileia. E no livro da história da nossa vida, da vida de cada um de nós, há, meus irmãos, um momento de aliança, que foi o momento do nosso batismo. Como se fosse uma festa de um casamento, uma aliança de amor, onde Deus nos pegou no colo, onde Deus nos embalou, onde Deus nos mergulhou no seu amor, onde nós fomos batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, aonde Deus nos pegou e disse: Tu és o meu filho amado, tu és a minha filha amada. Um momento de grande alegria para Deus, um momento de encontro, de esperança, um momento de emoção e de grande expectativa por parte de Deus. Como o vinho veio a faltar, ou seja, nós crescemos e vamos enfrentando a vida, situações adversas em que em alguns momentos perdemos a alegria da aliança com Deus. E por quê? Será que Deus perdeu o encanto? Não. Porque nós deixamos de cultivar o relacionamento com Deus. E aí esfriamos na fé. Somos tentados pela novidade, sempre achando que o novo é melhor. E caímos às vezes naquela tentação do descartar. E às vezes descartamos o próprio Deus. Mas Deus permanece o mesmo. Deus permanece fiel. Deus permanece amigo. Deus permanece presente. Mas não compreendendo nossas próprias mudanças, quantas vezes nós julgamos estar sozinhos e somos capazes de reclamar que estamos abandonados por Deus. E mergulhamos numa tibieza. E às vezes somos capazes até de negar a aliança que Deus estabeleceu conosco. Quando falta alegria, nós começamos simplesmente a repetir orações, fazermos ritos, leituras, obras de caridade até vazias. Tudo parece uma mera obrigação e nós chegamos à conclusão que estamos cansados. E queremos fazer a nossa própria vontade. É quando o ser humano grita a independência de Deus. Porém, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós chegamos a esse extremo, nós temos que ouvir o conselho de Maria Santíssima.
que diz: fazei tudo o que Ele vos disser. Mesmo que nós nos sintamos sozinhos, sempre a Mãe de Deus está do nosso lado. Ela nos leva para Cristo. O segredo de retornar à alegria da aliança: não desistir, não fugir, não querer trocar de Deus, não ficar parado, mas fazer o que Cristo disser. Quando ouvimos outras vozes ou nossa própria vontade sem o critério de Deus, nós, meus irmãos, quando ficamos longe de Deus, nós afundamos. Mas quando nós ouvimos o que Maria Santíssima disse: fazei tudo o que Ele vos disser, nós entendemos o que significa a verdadeira alegria. E a verdadeira alegria não pode dar lugar a falsas satisfações, a falsas ilusões, aos castelos que nós construímos na beira do mar, e castelos de areia, porque o mar destrói. Nós muitas vezes construímos ídolos, somos capazes de ficar cultuando esses ídolos e oferecendo nossos sacrifícios para quem não nos ama. Mas Deus, que nos ama profundamente, apenas pede para nós que nós enchamos as nossas talhas. Enchamos as nossas talhas. Justamente acompanhando o conselho de Maria: fazei tudo o que Ele vos disser, enchei as talhas de água. Ou seja, vamos encher nossas talhas. Quando nós estivermos, meus irmãos e minhas irmãs, com aquele sentimento de vazio, é hora de enchermos as talhas. A iniciativa de encher as talhas não foi dos serventes nas bodas, mas foi de quem? O próprio Cristo disse: enchei as talhas. É preciso encher as talhas, ou seja, o mandato de Jesus. Na nossa vida, a fé é um dom de Deus. No batismo nós recebemos a graça santificante. A talha tem que estar cheia. É preciso manter esta talha cheia até a boca. Se nós descuidamos da talha, o milagre não acontece. Talha pela metade, um quarto de talha, talha quase transbordando, não dá. A talha tem que estar cheia da graça para que o milagre possa acontecer. Isto é, nós precisamos sim, meus irmãos e minhas irmãs, nos esforçarmos com tudo que nós podemos, perseverarmos na vida da graça, perseverarmos, cultivando uma amizade com Deus, mesmo que nós nos sintamos tão vazios, mas não desistirmos. E o exemplo de Maria Santíssima é fantástico para nós. Maria Santíssima é o exemplo da presença e da proximidade na vida de Jesus. Cada um de nós tem a sua talha. Cada um de nós sabe o tamanho da sua talha. O importante é que ela esteja sempre cheia, para que Jesus faça o milagre. Que Maria Santíssima fale sempre no nosso coração e nos nossos ouvidos o que ela disse aos serventes: fazei tudo o que Ele vos disser. E que nós, povo brasileiro, ouçamos Maria Santíssima, a começar por nós e nossos governantes: fazei tudo o que Jesus disser, para que possamos chegar um dia à pátria celeste. Professemos a nossa fé nesse dia.